Olá, tudo bem, pessoal? Aqui, professor Marcos Melo. Nós vamos continuar o papo de ontem. Não sei se você estava presente, que é o tema do racismo, ou seja, como que os vestibulares abordaram esse tema. Olha, como eu sempre falei ontem, né? Não sei se você, como disse, estava presente. O racismo é um tema bastante assim amplo e nós vamos tentar, por meio das questões, aí nós vamos mesclando, não fica muito cansativo, um monte de teoria e depois um monte de questões. Nós já vamos intercalando teoria, um pouquinho de teoria, de informações históricas, depois já vamos para a resolução. Eu estou nas 3 mídias, eu tenho um canal com o meu nome, Professor de História Marcos Melo, e eu diariamente posto alguma coisa sobre vestibular. Às vezes é uma resolução de uma questão, resolução às vezes de uma prova inteira, tratamos de atualidades também, enfim, tentamos discutir todo esse universo do vestibular. Então, olha, vamos já à primeira questão. Bom, então, pessoal, a primeira atenção aí que eu gostaria que vocês prestassem quando vocês forem estudar esse tema é pensar pensando no caso dos Estados Unidos, pensar quando foi a abolição. Inclusive, tem uma filmografia imensa sobre esse tema. Seria interessante você também ir atrás disso. Depois eu vou deixar também algumas dicas aí. Por exemplo, 12 anos de escravidão, é um filme imprescindível para quem está querendo saber sobre esse tema. É um filme muito forte, inclusive, e eu sugeriria. E tem tantos outros, né? Mississippi em Chamas, que é um pouquinho mais antigo. Tem Infiltrado na Clã, esse também é um daqueles que você tem que ver. Mas, como eu disse, pessoal, então, quando pensa na questão dos Estados Unidos, eu vou já para a abolição, que aconteceu durante a Guerra Civil Americana. Não sei até quando você já estudou a Guerra Civil Americana, ela começou em 61, terminou em 65, e em 1863, ou seja, em meio à guerra, Abraham Lincoln decretou a abolição da escravidão. Para vocês terem uma ideia de como isso não foi aceito pelos escravocratas, é um acontecimento, né, um episódio que acho que todos vocês conhecem, que foi o assassinato do Abraham Lincoln, dias depois da rendição. Então, isso deixava evidente que o processo ali de abolição da escravidão nos Estados Unidos não ia acontecer assim muito naturalmente. Então, ponto de referência, a abolição da escravidão em meio à Guerra Civil e que o Sul nunca vai aceitar. E logo depois surgiu a Ku Klux Klan. Então, é uma organização que defendia a supremacia branca. Com certeza você, que é um bom aluno, já viu, deve se lembrar da imagem, são aquelas pessoas encapuzadas. Quem está no Facebook e no YouTube está vendo a imagem. Você no Instagram não tem essa possibilidade, então eram todos encapuzados, e eles faziam atentados às comunidades negras, às vezes mesmo brancos que eventualmente apoiasse a abolição, que apoiasse as causas de uma igualdade racial, enfim, então é classificado como uma organização terrorista mesmo. Como que isso, por exemplo, caiu numa prova de vestibular? Eu vou ler o enunciado e, logo na sequência, vamos ler as alternativas e discutindo, como eu disse, aproveitar as questões para discutir o tema. Diz assim, olha, a organização racista Ku Klux Klan surgiu nos Estados Unidos logo após a Guerra de Secessão, essa que eu acabei de relatar. Então, ou aparece com o nome de Guerra de Secessão, como foi o caso aí, ou Guerra Civil Americana, inclusive dá a data aqui. O episódio recente em Chestonville, cidade do estado americano da Virgínia, no qual supremacistas brancos, no dia 7 de julho de 2017, reivindicavam contra a retirada de uma estátua de um general confederado. Mostra, contudo, que o racismo e a intolerância ainda não foi apagada da história dos Estados Unidos.
E aí pergunta, sobre a Ku Klux Klan, assinale a alternativa correta. Vamos ver o que eles querem sobre a Ku Klux Klan. Diz assim, a Ku Klux Klan, em seu radicalismo racista e xenófobo, chegou a perseguir, além de segmentos negros, judeus, católicos, comunistas e mesmo liberais. Então, vou pensar na cabeça do aluno. O aluno, com certeza, sabe que a Ku Klux Klan perseguiu os negros. Na hora da prova, ele fica na dúvida. Poxa, mas será que também judeus, como diz aí, católicos, comunistas e mesmo liberais? Então, ele vai para as outras alternativas. Trata-se de uma organização criada exclusivamente com o propósito de perseguir os segmentos negros da população dos Estados Unidos. Então, aqui, realmente, óbvio que todas, na maioria dos vestibulares, só uma delas está certa, mas aqui você vê que há um confronto incompatível entre a A e a B. Vamos para C. É um movimento que, ideologicamente, não pode ser associado à extrema-direita, uma vez que muitos dos seus membros defendiam a liberdade de expressão. Ideologicamente, é um movimento associado à extrema-direita. A ideia da supremacia branca. Assim, guardadas as proporções, como foi a ideia da raça pura que o Hitler defendia. Então, é associado à extrema-direita, sim. Liberdade de expressão tem limites, não é? Porque senão nós iríamos, pela liberdade de expressão, por exemplo, defender um crime, não tem um limite. Vamos ir a D. A Ku Klux Klan atuou no passado, em especial nas décadas seguintes à Guerra de Secessão, mas parou de se manifestar no início dos anos 20, só retornando recentemente. Bom, aí o examinador quis saber se você sabia um pouquinho da Ku Klux Klan, nesse sentido, agora temporal. Se foi logo, imediatamente, como diz, ao final da Guerra de Secessão, depois parou de se manifestar e voltou recentemente, está furado. Então, a Ku Klux Klan, ela tem altos e baixos, mas ela atuou em todas as décadas, especialmente quando, que é, pessoal, é até um princípio da física, não é? Que para cada ação tem uma reação. Então, à medida que os movimentos negros foram se organizando ali na década de 50, 60, nós vamos ver até, inclusive, na sequência, alguns desses casos. Então, ao longo de todas as décadas, eles se manifestaram. A E de elefante é uma organização que pratica a liberdade de expressão. Aí, mais uma vez, será, né? Pratica a liberdade de expressão e o direito de acreditar na supremacia branca. Por isso, perseguida pela imprensa dos Estados Unidos. Aí, a imprensa estaria, então, contra a liberdade. Então, há uma contradição na própria frase dessa alternativa. Eu sempre comento aqui com vocês, em diversos outros assuntos, de você conseguir, né, perceber sempre essas contradições e eliminar essas alternativas que se contradizem no próprio texto. Então, pessoal, vamos recapitular. Não sei se você conseguiu acompanhar, eu vou te ajudar nesse sentido. Então, já abandonamos a E, porque não tem uma contradição na própria frase, não é? Defender a liberdade de expressão e perseguida pela imprensa, não é o caso. A D, nós abandonamos porque ela atuou em todas as décadas, e a D fala que ela atuou na década seguinte à Guerra de Secessão, e depois só voltou recentemente, falso. C, um movimento que ideologicamente não pode ser associado à extrema-direita, é associado à extrema-direita, então A ou B. Alternativa A de amor, certo? Ela também perseguia, como diz aí, judeus, católicos. O filme da Infiltrado na Clã mostra bem essa também perseguição aos judeus. Se você tiver oportunidade, como eu disse, dá uma olhadinha que vale a pena. Comunistas, óbvio, porque eles vão associar justamente essas lutas às propostas de esquerda, e mesmo liberais, como eu disse, pode ser branco, mas se defender os negros, defender a causa, pode também sofrer algum atentado, alguma represália. Então, a alternativa A
Bom, vamos então para a próxima. Pessoal, antes de avançar um pouquinho, se você estiver vendo isso depois, quando você... Eu sempre comento um pouco, né, da teoria, então, se você preferir, eu até recomendo que você faça isso, dá uma parada no vídeo, tenta resolver sozinho, e depois você avança e vê se o seu comentário está correspondendo com o meu, e se você está indo numa linha de raciocínio legal, se seus estudos estão indo aí numa boa direção. Beleza? Olha, gente, aí nós vamos avançar um pouquinho para a década de 50, 60, quando o movimento negro, então, nos Estados Unidos ganhou mais força. E um desses destaques, 1955, os ônibus dos Estados Unidos, olha o absurdo, né, pessoal? Aquele país que defende a ideia da liberdade, tem até uma estátua da liberdade na entrada ali de Nova York, e aí esse país segregava nesse nível. Então, os ônibus, até a metade do ônibus, nas primeiras fileiras, sentavam-se os brancos. Na metade para trás, sentavam-se os negros. E a Rosa Parks estava sentada mais ou menos ali no meio. Chegou um branco e o motorista falou, olha, levantar para o branco sentar. E ela se recusou a fazer isso. E aí foi presa. Enfim, então, a partir dali, houve um boicote. Vários outros negros, durante a semana, foram para o trabalho a pé, às vezes percorrendo quilômetros, mas uma forma de protesto. E eles acabaram tendo que voltar atrás e aceitar que brancos e negros convivessem. Era escola, gente, separada, tinha escola só para negro, só para branco, bebedouro para negro, bebedouro para branco, enfim, era terrível. Isso em 1950. Vamos avançar um pouquinho mais? Bom, aí, pessoal, como eu disse, a luta dos negros continuou. Uma das reivindicações era também de se estudar na mesma escola dos brancos. Teve um episódio bastante ilustrativo e triste, que foi uma garotinha, a Hub, né? Ela ganhou o direito de estudar na escola branca. Uma garota, pessoal, acho que 6, 7 anos, ela foi escoltada por policiais do FBI para poder entrar na escola. E mais trágico, ao entrar na escola, diversos professores e alunos brancos se retiraram. Só uma professora ficou. E os demais foram embora, porque se recusavam a dar aula para ela. E fora, né, do lado de fora, cerca de 1.000 pessoas xingando a garota. Ela corria até mesmo um risco de agressões. Por isso, os agentes lá do FBI escoltando a garota. Olha o nível e a tensão que é. Depois vem gente falando que, olha, não é bem assim. Mas toda essa trajetória de lutas teve como destaque Martin Luther King. Como que o vestibular cobra? Essa a grande questão, e por que eu estou aqui, inclusive, né, para mostrar para vocês como esse tema aparece nas provas. E aí, vamos lá. Em 2013, caiu a seguinte questão. Nós nos recusamos a acreditar que o Banco da Justiça é falível. Nós nos recusamos a acreditar que há capitais insuficientes de oportunidade nesta nação. Assim, nós viemos trocar este cheque. Um cheque que nos dará o direito de reclamar as riquezas, de liberdade e a segurança da justiça. Então, Enem fez essa colocação. Antes da gente avançar, pessoal, como disse, quem quiser dar uma paradinha depois, com calma, tenta resolver antes do meu comentário. Mas o Martin Luther King, inclusive, uma curiosidade que às vezes ajuda você, inclusive, que está estudando, a lembrar da proposta. Martin Luther é o nome que a gente conhece aportuguesado de Martinho Lutero. Então, aquele famoso da Alemanha, que deu início, né, o pontapé inicial da Reforma Protestante. Então, isso mostra que ele era protestante, é uma pista interessante. Se ele é protestante,
pastor, ele vai defender o pacifismo. Ele não vai, por exemplo, diferente de alguns outros movimentos, que nós vamos ver agora na sequência, os Panteras Negras, o Michael X, que vão defender também, no mínimo para autodefesa, o uso da violência. Então, você que está estudando, essa separação é interessante, tá? Então, Martin Luther King vai defender pela proposta pacifista e os outros não muito, tá? Daqui a pouco a gente vai falar deles também. O pai era, né, protestante e quis homenagear o que a gente chama aqui no Brasil de Martinho Lutero. Então, ele dá nome ao filho, Martin Luther. Então, veja, diz assim a questão: o cenário vivenciado pela população negra no sul dos Estados Unidos, vocês vejam que o problema maior era no sul. Inclusive, tem uma série que quase todo mundo assistiu e assiste até hoje, que é o Todo Mundo Odeia o Chris. Então, lá no norte, como não havia escravidão, a relação era um pouco mais harmoniosa. Não era tão tenso quanto no sul. Mas vamos lá. Então, diz assim, repetindo, tá? O cenário vivenciado pela população negra no sul dos Estados Unidos nos anos 1950 conduziu à mobilização social. Nesta época, surgiram reivindicações que tinham como expoente Martin Luther King. E qual é o objetivo? A falava a conquista de direitos civis para a população negra. A B, o apoio aos atos violentos patrocinados pelos negros em espaço urbano. C, a supremacia das instituições religiosas em meio à comunidade negra sulista. D, incorporação dos negros no mercado de trabalho. E aceitação da cultura negra como representante do modo de vida americano. Vocês viram que é uma questão do Enem? Vamos ver a alternativa aí. Começar daí. Martin Luther King, ele queria a aceitação da cultura negra como representante do modo de vida americano? Não, está exagerando. Correto? Não é trocar, né? Não é inverter os sinais. D, incorporação dos negros no mercado de trabalho? Essa era a questão? Também não. C, supremacia das instituições religiosas? Também não é o caso, também está furado. B de bola, apoio a atos violentos? Não, porque ele vai defender o pacifismo, então A de amor, correto? A conquista de direitos civis para a população negra. Agora vamos falar de um outro personagem, o Malcolm X. Inclusive, ele colocou o X, né, Michael X, ele tira o sobrenome, porque ele disse que era um sobrenome que remetia à escravidão, então ele troca e fica só X, né, uma forma de protesto. O Michael X, pessoal, ele teve uma vida também bastante atribulada, bem rapidinho aqui contar para vocês. O pai foi ativista também, foi assassinado, a mãe foi internada, teve problemas mentais, e ele passou alguns tempos no reformatório, né, de órfãos, depois se envolveu também com um crime, foi preso, chegou a ser preso, e aí ele começou a ter contato, até por meio de um irmão, com o Islã, e ele se converte ao islamismo, só que ele defende a resistência armada como uma forma de defesa. Inclusive, né, tanto o Martin Luther King quanto ele foram assassinados. Martin Luther King chegou a ganhar o Prêmio Nobel da Paz em 64 e foi morto a tiros em 68. Também foi assassinado aí por um grupo que não concordava com as suas políticas, mas do próprio movimento, né, do Islã, enfim. Agora, sempre lembrando, pessoal, que o Islã também é um capítulo à parte que nós temos que discutir, não é associar a violência a essa religião. Eles têm mais de 1 bilhão de seguidores. Se eles usassem a violência, certo? Então, né, a gente tem que ter também isso muito claro. Tem nada a ver com o radicalismo islâmico atual, que é, inclusive, diga-se de passagem, uma minoria. Mas nós vamos falar um dia aí sobre o Islã aí com mais calma. E vamos só, como eu estou chamando a atenção, só para você não associar já, não, olha, o Islã é violento. Não é isso. Mas a proposta do Malcolm X era essa. Vamos continuar aqui agora, uma questão que caiu na prova.
Com o recrudescimento das questões radicais e da violência contra os negros por organizações racistas como a Ku Klux Klan, mais uma vez, ó, citado, não vai ser o foco da questão, mas foi citada aí Ku Klux Klan. Surgiram lideranças negras que enfrentaram as questões dos direitos civis e reagiram contra a violência policial. Martin Luther King e Malcolm X, entre outros, tornaram-se essa voz e, atuando de formas diferentes, foram ambos revolucionários em suas ações em prol da causa dos negros e dos direitos civis dos Estados Unidos. Apenas as balas os pararam. É a referência que ambos foram assassinados. Tá? Bom, o que diz a alternativa A? Diz que análoga, ou seja, então a comparação, vocês não se perderam, né? Malcolm X e o Martin Luther King. Está dizendo que a postura deles era análoga, ou seja, igual, em razão das formas variadas de luta que iam desde a união entre brancos e negros nos movimentos de rua, até ações para o conhecimento de grupos de congressistas brancos, capazes de defender os direitos constitucionais dos negros. Pelo pouco que eu comentei, você avalia aí. Vamos ler até a alternativa aí e depois fechar, obviamente, com a correta. B. Complementares, na medida em que as ações de Martin Luther King buscavam apaziguar os negros depois do enfrentamento dos movimentos de rua liderados por Malcolm X, e permitiram as mudanças constitucionais necessárias. C. Divergentes, pois enquanto Martin Luther King pregava a convivência entre brancos e negros e o pacifismo, com base em princípios cristãos, Malcolm X incitava a luta aberta dos negros contra os brancos, orientados por uma forte espiritualidade muçulmana. D. Convergentes, já que partiam do princípio da não violência e apenas interferiram no andamento dos processos constitucionais através da representação de congressistas e, eventualmente, de senadores brancos e democratas. Não violência cabia para o Martin Luther King, mas para o Malcolm X não, então não pode ser a D. Está falando que é divergentes, o Martin Luther King pregava a convivência entre brancos e negros e o pacifismo com base em princípios cristãos. Malcolm X incitava a luta aberta dos negros contra os brancos, orientados por uma forte espiritualidade muçulmana. Pode ser essa, não é? B. Complementar, na medida que a ação de Martin Luther King buscava apaziguar os negros depois do enfrentamento. Então, o que está sugerindo aqui, acabou o enfrentamento lá, vem o Malcolm, né, o Martin Luther King tentando ali apaziguar. Não é o caso aí. Né? Eles atuavam ali separadamente, né, inclusive cidades às vezes diferentes, então não é o caso. Diz que é igual, porque em razão a, né, das formas variadas de luta, que desde a união entre brancos e negros no movimento de rua, até ações para o convencimento de grupos de congressistas brancos. Não é bem o caso, como disse, falei muito resumidamente, mas dá para a gente resolver essa questão. Não é o caso. Então, seria ser. Eu gosto dessa questão por isso, ela faz também, como eu disse, um resuminho do que defendia os dois. Então, você tem a ideia do pacifismo em um, da luta para o outro, o princípio cristão em um, o muçulmano no outro, enfim, então dá para a gente ter uma discussão, né, legal aí sobre esses dois personagens. Eu me programei aqui para a gente falar também dos Panteras Negras. Os Panteras Negras, que não tem um elemento religioso, pessoal, até o termo Pantera Negra está sugerindo a ideia de força, correto? Então, isso pode também te ajudar a fazer essa associação. Eles foram um movimento que surgiu contra a brutalidade policial, geralmente as abordagens eram, né, violentas, e a partir dali surgiu, então, o movimento dos Panteras para, em armas, né, com armas na mão, lutar contra esses abusos da polícia. Então, você percebe, pessoal, como isso se perpetuou, né, de certa forma. Óbvio que houve muita conquista, mas não faz muito tempo aconteceu lá o movimento Vidas Negras Importam, em função da morte daquele suspeito,
ou mesmo que comprovadamente tivesse ali transgredido, mas não é com uma punição, com a pena de morte ali, como aconteceu o policial lá com o joelho e sufocou o suspeito até a morte. Então, e desencadeou toda aquela onda de protestos que se tornou até mundial. Então, são problemas que os vestibulares sempre voltam a cobrar. Então, você tem que ficar atento a isso. Como eu disse, nós vamos voltar a falar aqui em outros programas, em outras conversas sobre esse tema. Mas, pessoal, só para a gente fechar aqui, com uma questão dos Panteras Negras, diz assim, olha, ao longo da história, foi da FATEC 2016, ao longo da história, os Jogos Olímpicos serviram como cenário para diversas manifestações individuais ou coletivas de cunho político. O punho fechado é o símbolo dos Panteras Negras, né, os punhos cerrados. Eles até foram punidos por essa atitude, porque, sendo uma Olimpíada, não podiam ter tido essa atitude, mas, enfim, substituíram lá o prêmio, valeu mais o protesto, independente de ter sido premiado ou não, de terem revogado ou não o prêmio. Então, vamos lá. Esta imagem retrata os velocistas americanos na cidade do México, em 68, ou veja, 68. De acordo com o contexto histórico da imagem apresentada, é correto afirmar: A. Participavam de uma grande manifestação contra a política racial do apartheid na África do Sul. B. Prestavam homenagem aos 11 desportistas israelenses assassinados por terroristas palestinos. C. Fizeram a saudação dos Panteras Negras, grupo que lutava pelos direitos civis dos negros estadunidenses. D. Protestavam contra a política nazista de Adolf Hitler, que assistiu à competição em uma das tribunas do estádio. E participavam do maior boicote da história dos Jogos Olímpicos, liderado pelos Estados Unidos contra a União Soviética. Mas até com a questão cronológica, Adolf Hitler não tem nada a ver, né? 68 fala no próprio texto, que foi em 1968, então não poderia ser contra o Hitler, enfim. Então, essa daí, vocês viram como era tranquila? Basicamente, praticamente, se você soubesse que era nos Estados Unidos, você resolvia a questão. É a C. Fizeram a saudação dos Panteras Negras, grupo que lutava pelos direitos civis dos negros estadunidenses. Então, repetindo, só para vocês, o pessoal daqui do Instagram, que não tem a questão para ler, a falava da África do Sul, a B falava dos palestinos, a D falava de Hitler, E falava de União Soviética. Então, tranquilinha, essa questão bem simples, não é? Mas, como eu disse, não vamos fazer Ctrl+V, Ctrl+C, né, e colocar de novo. Então, nós temos que tentar sempre abordar esse universo, o tema da questão, e não se limitar só, não, então eu respondi, estou tranquilo, não. Né? Vai ler um pouquinho, atrás aqui dos nossos papos também, nós vamos tentar levantar outras possibilidades de questionamento, e é isso aí. Pessoal, eu vou ficar por aqui hoje. Amanhã eu volto, continuando no tema. Só que, como eu disse, não sei se vocês estavam desde o começo, nós vamos dar uma passeadinha na África, certo? África do Sul, falar do neocolonialismo antes, e a gente tentar aí nessas três lives cobrir, não esgotar, porque é um assunto quase inesgotável, mas você, como eu digo sempre aqui, cada questão que você resolve, cada aula que você assiste, você está melhor do que momentos antes de fazê-las, né? A questão da aula que você assiste, e aí você vai subindo esse degrau aí, se fortalecendo para ir lá para o vestibular com força e garantir sua vaga. Então é isso. Conto com a sua presença aí amanhã. Você será informado pelo horário, eu vou tentar entrar mais ou menos no mesmo horário, mas você pode, né, se você é inscrito, você vai receber aí o aviso aí que eu estou ao vivo. Mas pensa nisso, entre 4 e 7 no máximo da noite, eu vou entrar aqui amanhã para a gente continuar esse nosso papo. Obrigado a todos.
A todas pela presença e até amanhã.